No coração opulento do palácio de Rashad Al-Khoury, sheik bilionário conhecido por sua frieza implacável, o toque suave de seu telefone interrompeu o silêncio de ouro e seda. Uma mensagem inesperada iluminava a tela. Uma mendiga pedindo dinheiro para o leite do bebê. Sua rotina impecável ameaçada por uma súbita ponta de curiosidade. Algo que ele não sentia há tempos. O sol escaldante do deserto se espraiava sobre as dunas infinitas, refletindo o brilho ofuscante do palácio, onde os tapetes de seda reluziam e o aroma das especiarias embalava cada passo. Mas fora dessas muralhas de ouro, as ruas áridas da cidade escondiam outra realidade. Esquinas feitas de sombras, rostos marcados pela luta silenciosa por sobrevivência. Entre eles, uma mulher com olhos firmes e voz trêmula, mãe e guerreira sujeita às durezas do destino. Naquele instante, o sheik Rashad segurava a taça de cristal com dedos firmes, a face impassível, enquanto lia repetidas vezes a mensagem daquela mulher desconhecida. Dinheiro para o leite do meu bebê. Simples palavras que perfuravam sua armadura de indiferença. Pôs a taça sobre a mesa fina, seu olhar fixo na tela, as veias pulsando sob a pele perfeita, revelando uma tormenta escondida sob o luxo. Ele estava acostumado ao poder, à riqueza esmagadora. Com uma vida regida por regras implacáveis, o sheik nunca permitira a entrada de fraquezas, nem mesmo do coração. Mas algo naquela súplica, tão frágil e real, incitava um fogo silencioso de inquietação. Por que uma mulher tão distante conseguia, com palavras tão simples, abalar essa fortaleza de orgulho e controle? Movido por um impulso que não conseguia explicar, Rashad mandou chamar seu assistente particular, o rosto decidido sem permitir que dúvidas o derrubassem. Procure por ela. Quero vê-la. Hoje. Horas depois, enquanto o crepúsculo tingia o céu de vermelho e ouvia o sussurrar do vento sobre as pedras douradas, Rashad saiu do palácio para as ruas cruéis da cidade. O contraste era brutal. De um lado, o esplendor insuportável do seu mundo. Do outro, a realidade de uma mulher que a qualquer instante poderia desaparecer entre as sombras da miséria. E ali estava ela, olhos cansados e alma resistente. A mãe que implorava por uma dose mínima de dignidade, o leite que podia salvar seu bebê. Ela o encarou firme, sem pedir esmola com os olhos, mas com uma força que desafiava destino e juízo. O sheik bilionário sentiu seu coração gelar e acelerar simultaneamente. Não apenas pelo pedido, mas pelo mistério que se escondia por trás daquela mulher. E quando seus dedos encontraram um pequeno lenço com um bordado delicado, um símbolo que deveria pertencer a uma família que ele conhecia muito bem, a sua máscara de impassibilidade ameaçou ruir. O segredo dela era um fio invisível, que agora apertava um nó em sua garganta e ameaçava desfazer o império de gelo que construíra ao longo da vida. E assim, na vastidão do deserto e entre os ecos do silêncio do palácio, Rashad compreendeu que aquela mensagem era apenas o começo. O início de uma jornada que o levaria, contra sua vontade, para os limites do poder e da emoção. Um convite para um drama onde o orgulho morreria e a generosidade nasceria. E antes que os segredos deste palácio sejam revelados, garanta seu lugar ao lado do sheik bilionário nessa jornada única. Deixe seu like se o coração desse sheik já despertou sua curiosidade. Conte nos comentários o que você faria se recebesse uma mensagem assim. Sua paixão por esses dramas é a força que mantém viva nossa caravana de histórias.
obrigado por estar conosco. A noite se aproximava sobre o emirado, tingindo o céu com um azul profundo, salpicado de estrelas silenciosas. Dentro do palácio, as luzes douradas reluziam como um farol que preservava um mundo distante das crueldades externas. Mas Rashad al-Khoury sentia o peso daquele brilho todo escorrer entre seus dedos, como se a opulência que o cercava não fosse suficiente para apaziguar o turbilhão que agora queimava em seu peito. Ao deixar o luxuoso salão, onde o eco de seus passos ressoava sobre os pisos de mármore maciço, seu olhar não repousava mais sobre as joias ou os tapestris bordados. Buscava algo mais real, algo que o confronto com a vulnerabilidade daquela mendiga havia despertado dentro dele. Uma urgência silenciosa que desafiava sua natureza impiedosa. No caminho, Rashad ordenou em voz baixa, com firmeza que não admitia contestação: encontre-a. Quero que venham até aqui, esta noite. Nenhuma demora. Seus subordinados partiram como sombras velozes, enquanto ele permanecia ali, parado diante da janela gigantesca que dominava a cidade. Lá embaixo, o mundo real continuava, indiferente ao luxo enclausurado em seu palácio. O desespero de uma mãe e a promessa de um segredo inexplicável se entrelaçavam numa trama que começava a desvendar os alicerces de sua existência. Horas depois, a porta do gabinete do sheik se abriu para revelar a mulher que lhe enviara a mensagem. Era uma figura carregada de histórias, cada traço um capítulo de dor e resistência. Seus olhos, profundos e firmes, encontravam os dele com uma mistura de desafio e resignação. Não havia súplica nos seus gestos, apenas uma postura digna que questionava o próprio poder do homem à sua frente. Rashad permaneceu imóvel, estudando cada linha do rosto marcado pelo sol, cada ruga que revelava noites em claro. Por trás daquela fachada dura, ele sentiu algo se partir dentro de si. Uma rachadura que expunha o homem sombrio sob a armadura do sheik bilionário. Você me pediu ajuda, disse ele com voz grave, quase inaudível. Por quê? Por que me procurar? Ela respirou fundo, tentando controlar aquela voz trêmula que escapava quando menos esperava. Porque não tenho ninguém mais a quem recorrer. E porque conheço seu nome, conheço sua família. O clima no ambiente mudou instantaneamente. Aquela simples frase suspendeu no ar tanto mistério quanto ameaça. Rashad sentiu as rédeas de seu mundo escapando das mãos. E seu coração, acostumado a comandar ordens, hesitou por um instante. Fale, ordenou, a sombra da autoridade misturada à fissura de curiosidade no olhar. Ela revelou então a verdade que carregava escondida sob as roupas gastas, sob o suor e a poeira do deserto. Uma ligação secreta, um passado velado que atava seu destino ao dele de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. O lenço bordado com delicadeza, tocado por suas mãos calejadas, selava essa confissão silenciosa. Rashad reconheceu o emblema, o símbolo da família al-Khoury, guardado com carinho e preservado para poucos. Como aquele pedaço de tecido havia chegado até aquela mulher, perdida entre as ruas e a penúria. O silêncio apertou o cômodo como um punhal. A mulher desviou o olhar, lutando contra uma emoção que ameaçava transbordar. Rashad, por sua vez, sentiu o chão ceder sob seus pés. Seu orgulho, sua frieza, tudo ameaçava desmoronar diante daquela revelação. Por quanto tempo escondeu isso de mim? Rashad perguntou, a voz baixa, dolorosa, mascarando a mistura de raiva, tristeza e incredulidade. Não foi uma escolha fácil, ela respondeu, mantendo a dignidade mesmo na vulnerabilidade.
foi para proteger nosso filho. Aquele nome sussurrado, o filho, foi como um trovão na mente do sheik bilionário. Era impossível ignorar a ironia cruel daquela situação. Um império erguido sobre segredos e controle, ameaçado por uma criança que ele jamais soubera que existia. Rashad deixou escapar um suspiro que parecia carregar o peso de toda a sua vida. Então você veio até mim porque não sabe mais a quem recorrer. E eu deveria acreditar nisso? Ela firmou o olhar. Não peço fé, exijo uma chance. O ar entre eles ficou carregado de tensão, e pela primeira vez em muito tempo, Rashad se viu vulnerável, incerto, dominado por uma tempestade de emoções que sua vida de luxo nunca ensinou a administrar. Mas antes que pudesse responder, um som abafado veio da porta entreaberta. Alguém observava. Um guarda, leal, devoto ao sheik bilionário, cujo rosto ocultava uma expressão preocupada. Rashad percebeu que aquela visita já não era segura, que forças invisíveis se moviam nos bastidores, ameaçando engolir tudo. A mulher rapidamente recolheu o lenço e com um olhar implorante murmurou: "Não podemos confiar em ninguém. Está mais perigoso do que imaginamos." Rashad sentiu o poder pulsar novamente em suas veias, mas dessa vez não era o domínio frio e calculista. Era o instinto de proteção, de preservação do que talvez fosse a única coisa a valer a pena. Amanhã começaremos a desvendar essa verdade. Mas antes disso, fique aqui. Quero garantir sua segurança. Ela hesitou surpresa, mas encontrou em seu gesto uma promessa velada que não podia recusar. Enquanto a noite engoliu o deserto lá fora, Rashad voltou para a janela, olhando o brilho das estrelas, ainda implacável como seu destino. Na palma da mão fechada, segurava a evidência silenciosa daquilo que poderia destruir ou redimir seu mundo. O lenço com o bordado da esperança e do medo. E então, como se os olhos do universo tivessem se voltado para ele, o telefone tocou novamente. Desta vez, uma mensagem codificada, um alerta vindo do coração do palácio. O passado está mais próximo do que pensamos. Cuidado, Sheik Rashad. Quem você acredita ser seu aliado pode ser seu maior inimigo. O silêncio caiu como uma maldição. Rashad soube, naquele instante exato, que a verdadeira luta estava só começando, e que essa batalha seria travada não apenas com poder e moedas, mas com sangue, segredos e um amor que se recusava a morrer. Ele fechou a janela, a respiração pesada, e murmurou para si mesmo: "Não vou deixar ninguém destruir o que meus ancestrais construíram. Nem mesmo você." E assim, no coração opulento do seu império, o sheik bilionário encarava o abismo. Entre o dever e a paixão, entre o poder e a fragilidade, prestes a descobrir que alguns segredos são armas e outros são verdades capazes de libertar ou condenar para sempre. A manhã seguinte amanheceu como um sopro de vento quente, carregando consigo a promessa de que nada mais seria como antes dentro dos muros do Palácio Alcori. Rashad, o sheik bilionário, sentia o peso da noite mal dormida, o lenço bordado ainda guardado na palma da mão trancada sobre o peito. Cada detalhe daquela visita inesperada era impossível de esquecer. O olhar firme, a voz trêmula, as palavras não ditas e, sobretudo, o segredo que ameaçava reconstruir seu mundo, ou destruí-lo. Vez, o salão principal, usualmente um santuário de ordens e silêncio absoluto, pulsava hoje com murmúrios e olhares furtivos. Os servos se esquivavam do olhar do sheik, conscientes do furacão silencioso que se formava atrás daquelas paredes douradas. Rashad caminhava entre eles com passos medidos, o rosto inflamado de uma inquietação atípica,
o orgulho abrigado atrás de um semblante tão impenetrável quanto uma muralha. Assim que os portões do palácio se abriram, ela entrou. A mulher que carregava em si a fragilidade de um deserto seco, mas a força inquebrantável de uma tempestade prestes a explodir. Os passos dela não vacilaram. Sua postura era uma reverência dura à dignidade que se recusava a ceder ao destino. Rashad não podia evitar, por um instante, um choque absoluto diante de tamanha coragem. Aos olhos de todos, aquela presença parecia como um intruso no reino dos Alcouri. Mas dentro de Rashad, uma tempestade se agitava. Parte curioso, parte aterrorizado com a autoridade que ela ousava desafiar apenas com um olhar. Hoje ela ficará sob minha proteção, Rashad declarou, num tom que não permitia contestação. A sala, por um momento, silenciou-se, sentindo o terremoto nas palavras do sheik bilionário. Sem que ninguém perceba, os corredores do palácio começaram a se transformar. Servos sussurravam sobre os antigos códigos quebrados, sobre um homem que parecia disposto a abrir mão do seu castelo de gelo. O que Rashad sentia ia muito além da mera compaixão. Sentia o peso de um passado que o havia perseguido silenciosamente por toda a vida. As horas se passaram cinzentas, enquanto a mulher e Rashad permaneceram 8 olhos, fixos um no outro. Um confronto mudo carregado de tensões não resolvidas. Ela contou fragmentos do que o passado guardava em silêncio, dificuldades ocultas, medos soterrados e a irredutível determinação de proteger o filho que carregava. Não apenas de fome, mas dos perigos que espreitavam no silêncio da corte. Enquanto suas palavras ecoavam entre os tapetes de seda, Rashad sentiu as paredes internas ruírem, as defesas cuidadosamente montadas por anos começarem a cair, arranhadas pela verdade que apenas aquela mulher ousava revelar. Você foi deixada para trás por aqueles que deveriam proteger você, ele disse, a voz rouca de emoção reprimida. Mas eu não vou permitir que isso continue. Ela baixou os olhos, uma sombra de esperança brotando no canto da boca. Rashad jamais havia desejado que alguém precisasse dele. E no entanto, ali estava ele, envolvido numa teia desconhecida, entrelaçado àquela vida que nunca soubera existir. O silêncio retornou, interrompido apenas pelas batidas do relógio mural, marcando o tempo que agora parecia lento demais para aquele encontro. Rashad se aproximou, estendendo a mão, em comando, mas numa oferta silenciosa de algo que a ambos parecia faltar há muito tempo. Confiança. Ela hesitou, a pele arrepiada, e então enlaçou seus dedos nos dele. Um contato sutil que estremeceu o palácio inteiro. No olhar dele, um império de incerteza se abriu. Na face dela, uma coragem delicada e audaciosa. Mas a paz era frágil, um suspiro à beira da tempestade. A porta se abriu com estrondo, e um mensageiro entrou apressado, os olhos cintilando de urgência e medo. Meu sheik, sua voz era um sussurro carregado pelo peso da notícia. Há um risco iminente. Infiltrados nos arredores do palácio, o símbolo. E mais do que isso, buscam destruir a linhagem Alcouri. Uma sombra retornou ao rosto do sheik, mais densa, mais cruel. Rashad apertou com força a mão da mulher, um gesto cheio de promessas não ditas e da necessidade de protegê-la a qualquer custo. Eles tentam cortar as raízes da minha história.
mas encontrarão a cabeça do império defendendo-o. Rosnou, voltando o olhar para a janela, onde o deserto começava a se perder na penumbra da tarde. Ela recuou um passo, o corpo tenso. E o nosso filho? Indagou, a voz embargada pela mistura de medo e esperança. Ele será o futuro que nunca deixarei cair. Rashad respondeu, a promessa. Como um açoite de coragem nos pulmões. Ambos sabiam que o silêncio implodia entre eles não mais como antes. Havia espaço para uma nova narrativa, um dueto perigoso e intenso, onde o sheik bilionário e a mulher que ousara desafiar seu mundo precisariam aprender a confiar ou perecer juntos. Naquela noite, enquanto a lua derramava seu brilho prateado sobre o palácio, passos furtivos se aproximavam, sussurros entre sombras anunciavam que a batalha não seria apenas por poder ou dinheiro, mas por sangue, por segredos enterrados e por um legado que Rashad jurara proteger a todo custo. E quando as paredes do palácio se fecharam, uma única frase cruzou seu pensamento como uma lâmina afiada. Nem todos os aliados brilham com a luz da verdade. Alguns usam a escuridão para cravar suas facas. O silêncio voltou, desta vez mais denso, mais ameaçador. Rashad sabia que o jogo começava agora e que a próxima jogada poderia ser a sua última. A tensão que pairava sobre o palácio parecia ganhar vida própria, multiplicando-se nas sombras que se alongavam pelos corredores silenciosos. Rashad, opulência que quase a esmagara. Rashad sabia que aquele encontro não poderia mais ser marcado por formalidades. A revelação do emblema em seu lenço tornava a questão pessoal demais para qualquer disfarce de indiferença. Ele entrou devagar, o salão parecendo se fechar à sua passagem. O brilho dos lustres refletia em suas joias, mas seu olhar estava fixo nela. Fale logo, ordenou Rashad, a voz carregada de uma autoridade que desafiava seu próprio tumulto interno. Ela deu um passo adiante, as mãos entrelaçadas, como se buscassem força numa presença invisível. Meu segredo é mais antigo do que imagina, começou, a voz rouca pelo tempo e pela luta. Eu sou parte da sua história, Rashad, mas não como espera, não como a família que todos conhecem. O silêncio que se seguiu parecia esmagador. Rashad tentou controlar a tempestade nos olhos, mas a inquietação rompia as barreiras do seu semblante. Por que me manteve no escuro? Sua pergunta foi mais um sussurro que um grito. Para proteger nosso filho, respondeu ela, quase em prece. Por anos escondi seu nome, seu rosto, porque ameaças maiores rondavam você e sua linhagem. Ele se afastou, caminhando até o grande tapete persa que cobria o chão marmorizado, as mãos fechadas em punhos firmes. Ameaças? Repetiu, como se tentasse encaixar as peças de um quebra-cabeça que não queria montar. Pessoas que querem ver o Império Al-Quri ruir, disse ela, olhando fixamente para os olhos do sheik. E sabem que o sangue nunca mente, Rashad. Nosso filho é a chave, tanto para a salvação quanto para a destruição. O silêncio voltou, pesado e denso. Rashad fitou a mulher, sentindo o peso da verdade em cada palavra silenciosa que pairava no ar. Então você teme por ele, disse ele, a vulnerabilidade sincera surgindo como um raio de luz naquele salão de sombras. Mais do que por mim, ela respondeu, a voz quebrando brevemente, antes de se recompor. Por isso te procurei, sem alarde, para que não soubesses por meio das inimizades.
mas do homem que não pode ignorar o que lhe foi dado. Ele apertou os lábios, sentindo que sua respiração precisava se adaptar a uma realidade que escapava ao controle de sua vontade férrea. Que garantias tenho de que posso confiar em você? Sua pergunta. Cortou o ar, carregada de desconfiança, mas também de medo sincero. Ela sorriu, um gesto pequeno, quase triste. Se escolher duvidar, o que restará do nosso filho? Um segredo destruído, um cadáver jamais encontrado nas areias intermináveis. Sua voz desceu a um sussurro urgente. Rashad se aproximou, como se o afeto fosse uma heresia diante de tudo que já construiu, mas impossível de negar. Então ficaremos juntos nessa, afirmou, o contrato silencioso entre eles, mais forte do que qualquer documento escrito em ouro. Eles foram interrompidos pelo som apressado da porta sendo entreaberta com violência. Um dos guardas entrou, o semblante tenso, olhos cheios de uma pressa que indicava perigo. Sheik. Acho que não era só um encontro. Há movimentações suspeitas nas fronteiras da cidade, anunciou, com a voz baixa. Rashad encarou a mulher, cuja mão buscou a dele num gesto afiado e desesperado. Não podemos nos dar ao luxo da fragilidade, ele murmurou, quase para si mesmo. Eu sei, respondeu ela, firme, mas a sombra do temor no olhar dizia o contrário. A noite tornou-se um labirinto, onde o luxo e a vulnerabilidade se entrelaçavam, e a incerteza fazia morada em cada corredor do palácio. Rashad sentiu como se o deserto tivesse sussurrado segredos antigos à sua alma inquieta, e que a areia movediça desses enigmas pudesse engolir não só sua herança, mas também o pouco que sobrava do homem por trás do sheik bilionário. Enquanto as horas passavam, a confiança entre ele e a mulher começava a ser moldada por algo que ia além da necessidade. Um fio invisível que ameaçava prender seus destinos num abraço tão perigoso quanto irresistível. No silêncio abafado do gabinete, Rashad expirou demoradamente, os olhos fixos no luar que brincava sobre a mesa de madeira entalhada. Amanhã encontraremos respostas, mas hoje, e só hoje, você ficará protegida sob meu teto. Não permita que ninguém pense que somos fragilidos. A mulher assentiu, sentindo pela primeira vez a segurança tangível que aquela promessa carregava. Porém, quando ele voltou-se para uma última xícara de chá, o telefone vibrou no bolso do paletó do sheik bilionário. Rashad pegou o aparelho com lentidão, o olhar enrijecido. Uma mensagem simples, seca, fria. Apenas 2 nomes. E uma ameaça silenciosa que reverberava com uma força letal. Ela não é a única ligada à sua linhagem. Cuidado com quem você chama de família. O silêncio caiu como uma sombra que engoliu o palácio inteiro. Rashad sabia que essa era a faísca que poderia incendiar tudo o que julgava inabalável. E dessa vez, a guerra não estaria apenas nas palavras, estaria no sangue. O palácio parecia engolido por uma calma tensa, como se o ouro e a seda tivessem cessado de refletir a grandiosidade, para revelar a fragilidade oculta sob aquela aparência imponente. Rashad fechou a porta do gabinete com um baque seco, o som ecoando como um tambor que anunciava a guerra inevitável que se formava em seu íntimo. Ela estava ali, seu rosto iluminado pela tênue chama da luminária de bronze, os olhos firmes queimando com uma determinação difícil de ignorar. Aquelas linhas marcadas pela vida não eram um convite à piedade, mas um desafio que quebrava toda a certeza construída ao longo daqueles anos frios. Rashad sentia o ar pesado, carregado de perguntas sem respostas, enquanto o aroma do oud misturava-se silenciosamente ao cheiro da noite árida
que espreitava através das janelas. Amanhã, disse Rashad, a voz mais baixa que um sussurro, vou buscar as informações que precisamos. Mas esta noite você ficará sob minha proteção. Seja visto sob o meu teto, ninguém ousará tocar um fio do seu cabelo. Ela o observou, numa mistura de ceticismo e surpresa, o peito subindo e descendo em respirações profundas, como quem tenta se convencer de que aquele homem, o sheik bilionário, não era apenas um déspota acostumado a mandar e destruir, mas podia ser, talvez, um porto seguro. Os segundos se estenderam enquanto ele encarava aquele rosto forte que contradizia o destino de miséria que o mundo lá fora insistia em condenar. Rashad estendeu a mão com uma hesitação tão genuína que quase lhe custaria a arrogância que sempre carregou como armadura. Ela olhou para seus dedos, o toque iminente, prometendo uma mudança que vinha devagar, mas que já incendiava ambos. Naquele momento, um estrondo na porta quebrou o silêncio. Um mensageiro apressado entrou, suas vestes esvoaçando, olhos frenéticos e voz carregada de más notícias. Meu sheik, há movimentações suspeitas nas fronteiras da cidade. Não são meros amotinados, pessoas com ordens para desestabilizar sua linha de sucessão. E algo mais, buscam o lenço. Sua voz falhou brevemente. E quem o carrega? Rashad apertou os dedos no lenço guardado no bolso. Um pedaço de tecido que agora pesava como destino em suas mãos. Ele sentiu a respiração da mulher ao seu lado, quente e tensa, e entrelaçou os dedos dela com firmeza, uma promessa silenciosa e urgente. Eles tentam nos atingir onde dói, murmurou, a voz arranhada pela raiva contida, mas vão encontrar resistências que não esperam. Ela apertou a mão dele de volta, as unhas cravando levemente na pele, não como um pedido de ajuda, mas como um compromisso selado em meio ao caos. A noite avançava, enrolando-se em véus de mistério e perigo. O salão do palácio parecia um campo de batalha invisível, onde alianças começavam a se formar, enquanto outras se desfaziam em silêncio. Rashad sentia os olhos por trás das cortinas de veludo. Sentia traições, sendo arquitetadas com sorrisos falsos e segredos venenosos. Ao longe, as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas daquela promessa não pronunciada entre dois destinos entrelaçados. Foi então que o telefone vibrante, esquecido sobre a mesa de mogno entalhado, chamou novamente a atenção do sheik bilionário. Ele pegou o aparelho, e seu olhar endureceu ao ver a mensagem simples e fria que piscava na tela. Não permita que o que é seu seja levado por aqueles que se escondem nas sombras. Confie em quem não espera. Uma mensagem que soava como uma sentença. Rashad sentiu o peso da responsabilidade esmagar seu peito, mas agora não podia mais recuar. A mulher ao seu lado, que carregava sobre si um passado escondido e uma esperança frágil, precisava dele. Mais do que isso, ele precisava dela, daquilo que ela representava para ele e para o império que ele jurara proteger com unhas e dentes. Ele se voltou para ela e, num gesto que misturava proteção e um toque de vulnerabilidade rara, desenhou um traço gentil por sua face, quase como se tentasse apagar o medo que brilhava em seus olhos, ou garantir que nela florescesse a confiança que naquele momento ele também precisava. Amanhã começa o futuro que não escolhi, mas que não vou abandonar. Juntos, vamos enfrentar os fantasmas do passado e os inimigos que tentam apagar nossa história.
A voz dele era firme, mas carregava um tremor de emoção contida. Ela assentiu, e naquele breve instante, antes do silêncio retornar, a tensão tomou forma nas sombras que dançavam ao redor. Mas o que os dois não sabiam, ou talvez só Rashad começasse a pressentir, era que a maior ameaça vinha de dentro do palácio. Na escuridão do corredor, outro par de olhos observava, frios, calculistas e repletos de um desdém quase palpável, alguém tão próximo quanto traiçoeiro, pronto para virar a lâmina da vingança, alimentado pelo desejo de destruir o legado dos Alcouri. E assim, enquanto a lua banhava a cidade com seu brilho prateado, o sheik bilionário sentiu o peso do império pesar mais do que nunca, porque naquele instante, os roupas prosseguiriam para destruir com humanidade pelas tais. Do tempo da maior ameaça, vinha. Encontrava-se cercado não apenas pelos inimigos visíveis, mas por sombras dentro de seu próprio santuário. Ele fechou o punho, a pele marcada pelo bordado do lenço, e murmurou para si mesmo, com uma determinação que se tornou um rugido silencioso: a verdadeira guerra começa agora, e não confiarei em ninguém, nem mesmo naqueles que chamam de família. O silêncio foi absoluto, cortado apenas pelo som distante do vento quente do deserto, prometendo tempestades prestes a engolir o palácio e tudo que Rashad amava ou temia perder para sempre. A penumbra da madrugada infiltrava-se pelas janelas do palácio, lançando sombras longas pelos corredores impecavelmente designados. Rashad permanecia imóvel, o olhar fixo na janela, onde o deserto parecia respirar sob o céu estrelado, indiferente à tempestade que consumia seu império. O lenço bordado, agora guardado cuidadosamente num cofre, era a chave silenciosa que desenhava um novo destino. Um destino que ele não escolhera, mas não podia mais fugir. A respiração da mulher ao seu lado era a única presença palpável naquele silêncio denso. Ela ousava encará-lo, não com súplica, mas com a força de quem carrega um passado pesado, mas não subjugado. Rashad sentia o peso daquela coragem, o desafio silencioso que ela representava. Um contraste gritante contra a sua própria armadura de poder frio e calculista. Ele sentiu o toque firme de sua mão buscando a dele, e por um instante, o império, o orgulho, tudo ficou suspenso nesse contato tênue. Uma promessa velada, uma aliança não escrita, selada não em ouro, mas em medos e esperanças compartilhadas. O som abrupto da porta interrompeu o momento. Um mensageiro entrou apressado, os olhos dilatados de urgência e temor. Rashad não precisou ouvir as primeiras palavras para saber que o perigo já não era apenas rumor. Há movimentações suspeitas nas fronteiras do Emirado, disse ele, mal conseguindo controlar a voz que carregava a gravidade da notícia. Não são simples rebeldes, pessoas determinadas a enfraquecer o poder dos Alcouri e algo mais. Buscam o lenço, o símbolo da linhagem. E quem o protege? O olhar do sheik se endureceu, sombras se agitando dentro dele como uma tempestade prestes a explodir. Ele apertou a mão da mulher com força, uma âncora contra o mar revolto que ameaçava engolir tudo. Estes inimigos sabem onde ferir, murmurou Rashad, a voz carregada da fúria que sempre mantivera contida. Mas não sabem o que enfrentam. Ela retribuiu o aperto, o gesto carregado de uma urgência silenciosa, um pacto selado no calor daquela sala, decorada com tapestrias e ouro. A segurança daquela mulher, do filho que ela protegera aos farrapos do mundo, havia se tornado sua missão. Uma missão que ameaçava tudo o que conhecia,
mas que despertava uma parte dele que, há muito, precisava de luz. As horas seguintes se arrastaram entre planos e sussurros. Servos se movimentavam como peças num tabuleiro invisível, vigiando portas e corredores, atentos a cada sombra, a cada sussurro que pudesse anunciar a próxima investida. Rashad permaneceu no gabinete, os olhos fixos no telefone vibrante à sua frente. Cada vibração era um lembrete doloroso de que sua fortaleza começava a ruir tanto por fora quanto por dentro, até que, finalmente, a mensagem chegou. Curta, fria, carregada de uma ameaça velada. Não permita que o que é seu seja levado por aqueles que se escondem nas sombras. Confie em quem não espera. Os dedos do sheik seguraram o aparelho com força. Não havia nome, não havia explicação. Apenas uma sentença. Uma dança mortal entre aliados e inimigos que ele ainda não conseguia discernir. Ele sentiu um peso esmagador no peito, não apenas pela ameaça contra sua família, mas pela revelação tácita. O verdadeiro perigo espreitava mais próximo do que jamais imaginara. Os olhos dele se voltaram para a mulher, que observava cada detalhe, a face marcada por uma determinação feroz. Ela sabia mais do que dizia, e nele crescia a convicção de que juntos seriam obrigados a desafiar não apenas as intrigas externas, mas os fantasmas ocultos do próprio palácio. O ouro reluzente das paredes parecia opaco diante da tensão que congelava o ar naquele recinto. A traição sorrateira, o poder enganador e a paixão silenciosa trançavam o destino dos dois em um fio de equilíbrio tênue e letal. Enquanto a noite avançava, Rashad tomou uma decisão que ecoaria nos saliens doravante. Nenhuma sombra se esconderia atrás de falsas lealdades. Sob seu teto, a palavra final seria nova, construída não apenas sobre o mando implacável de um sheik bilionário, mas sobre a confiança dura, conquistada no silêncio das palavras não ditas e na força dos gestos. Ele aproximou-se, afastando um fio rebelde de cabelo do rosto da mulher. O toque era delicado, quase um pedido de redenção, um reconhecimento mudo de que tudo estava prestes a desmoronar para que pudesse renascer. Seus olhos se encontraram no reflexo da lâmpada de bronze, e numa fração de segundo, a tempestade dentro dele cedeu lugar a uma esperança proibida. Amanhã começaremos a desvendar a verdade, murmurou Rashad, firme. Mas hoje lutaremos contra as sombras que se escondem entre nós. Antes que pudesse acrescentar mais, um estalo abafado vindo do final do corredor chamou sua atenção. Alguém observava, à espreita, invisível para quase todos. Os olhos que surgiram daquela escuridão não traziam luz, apenas o frio cortante de uma arma prestes a ser desferida no coração do Império. Rashad sentiu o sangue gelar, enquanto uma voz interna sussurrava que a maior traição ainda estava por vir. E assim, o sheik bilionário soube que a verdadeira batalha não seria pelo poder ou pela riqueza, mas pela alma do legado que carregava, um legado ameaçado pelas sombras mais próximas, pelas lealdades que rasgariam como facas finas e invisíveis. No silêncio da madrugada, ele murmurou, como se conjurasse uma promessa contra o inevitável. Quem eu chamava de família pode ser quem me destruirá. A madrugada parecia suspensa no tempo, o silêncio do palácio rompido apenas pelo ritmo pausado da respiração dos dois que ali se encontravam. Rashad observava o brilho prateado da lua que escorregava pelas janelas, iluminando com suavidade as linhas firmes do rosto dela. A distância entre eles não era apenas física, mas carregava séculos de segredos, dores e escolhas nunca feitas. A mão dela,
ainda segurando a dele, tremia levemente, não por medo, mas pelo peso do que estava por vir. Rashad sentia o frio daquela incerteza, um contraste brutal com o calor abafado e opulento do salão, onde o aroma do oud se misturava ao silêncio pesado daqueles instantes. Amanhã, sua voz arrancou o silêncio como em sussurro firme. Recuperaremos o que foi perdido. Descobriremos quem ameaça nossa história e protegeremos o que é nosso. Ela assentiu, firme, como se aquela promessa apagasse, mesmo que só por um momento, a sombra que pesava sobre seus ombros. Naquele instante, passos ecoaram no corredor. Rashad virou-se num reflexo imediato. Os olhos ardem sob a luz fraca. Um guarda entrou, a expressão tensa e o corpo rígido, anunciando notícias que carregavam mais que rumor. Sheik, há movimentações nas fronteiras. Não se trata de simples insurretos. São homens armados, determinados a enfraquecer sua linhagem. E, mais grave, rumores de que procuram algo em particular. O lenço, o símbolo da família. Rashad apertou a mão dela com força silenciosa, como se desse um último ancoradouro à calma que tentava manter. Interessam-se pelo que carregamos no sangue, murmurou. A raiva deslizava por seus lábios como fogo contido. Querem atingir o coração do nosso império. Um relâmpago de medo passou pelo olhar dela, logo substituído por uma força profunda, aquela que apenas a luta pela sobrevivência poderia forjar. A mão que apertava a sua respondeu com igual determinação. Não desistiremos, nem dele, nem do nosso filho. Entre eles se estabeleceu um pacto mudo, tendo por testemunha a opulência quase sufocante das paredes douradas. Rashad sentiu o peso da responsabilidade esmagar o peito, mas também uma centelha inesperada. Não seria ele sozinho a carregar o fardo da redenção e proteção. Aquele elo, frágil, aquela capa de luxo. Alianças se formavam, outras se rompiam silenciosamente, como peças movidas por mãos invisíveis em um jogo perigoso. Rashad retirou-se para o gabinete, o som dos passos ecoando como um presságio. O telefone vibrou sobre a mesa, um lembrete incômodo da ameaça constante que ameaçava engolir tudo o que construíra. Ele pegou o aparelho com mãos firmes, mas o olhar já carregava o peso do inevitável. A mensagem que apareceu era brutal pela sua simplicidade e crueldade. Não permita que o que é seu seja levado por aqueles que se escondem nas cimbras. Confie em quem não espera. Nenhum nome, nenhum pedido. Apenas um aviso, uma sentença velada. Rashad fixou o olhar na mulher, que agora o olhava de volta com uma intensidade que desafiava a própria morte. Ele sabia que, a partir daquele momento, não haveria volta. O que estava em jogo não era apenas um império, mas as raízes mais profundas de sua existência, as verdades enterradas sob séculos de silêncio. De repente, um estalo surdo vindo do corredor quebrou a concentração. Ele se aproximou da porta, o corpo tenso, o coração acelerado sobre a armadura que vestia. No limiar da escuridão, uma figura alinhava-se, os olhos frios como o aço de uma adaga. Era alguém perigoso não por arma em punho, mas pela sede de destruição silenciosa, um inimigo que se escondia onde menos poderia esperar. Rashad levou a mão ao peito, onde o lenço bordado permanecia guardado. Agora mais do que um simples pedaço de tecido. Era o símbolo da luta iminente, da traição e do amor que poderia salvar ou condenar. Ele voltou o olhar para a mulher, a voz ressoando firme, carregada de uma decisão que esmagava tudo o que fora antes. A verdadeira guerra não é por ouro, poder ou terras, é pelo que carregamos dentro.
Pela alma do nosso legado, sussurrou. E eu prometo, vou lutar até o último suspiro para que ninguém, nem mesmo aqueles que chamo de família, destrua o que somos. O eco das palavras ainda reverberava quando o silêncio caiu, pesado e denso, prenunciando batalhas que queimariam como o sol do deserto, tão impiedosas quanto indispensáveis. E naquele instante, Rashad soube que o império de gelo que construiu por tanto tempo estava prestes a derreter, custasse o que custasse. A madrugada avançava impiedosa, e o palácio, antes imponente, parecia encolher sob o peso das sombras que se alongavam como tentáculos pelo mármore frio. Rashad permaneceu imóvel, como uma estátua viva, os olhos perdidos numa tempestade que só ele podia enxergar. A mulher ao seu lado ainda segurava sua mão com apertos firmes, um elo silencioso forjado na urgência da noite. O ar, denso e perfumado pelo oude e pelo calor retido das pedras, parecia pulsar com a promessa de silêncio antes da tormenta. Nenhuma palavra era pronunciada. Apenas os olhares que diziam tudo: medo, desafio, esperança e um desejo impossível de ignorar. Foi ela quem quebrou o silêncio, a voz rouca, carregada da sinceridade que não podia mais ser ocultada. Rashad, não podemos esperar mais. Eles estão se movendo, e não apenas para ameaçar o império. Querem destruir tudo o que associamos, inclusive nosso filho. Aquelas palavras agitaram o sangue do sheik bilionário como um furacão. Ele apertou mais a mão dela, buscando nas suas forças a fração de coragem que precisava para encarar a escuridão. Quem são eles? Perguntou, a voz baixa, um rugido contido aflorando por trás da frieza habitual. Ela desviou os olhos, como se as respostas que carregava fossem mais pesadas do que a vida que levava. Não são simples inimigos do reino, são traidores, com sangue nos olhos, infiltrados no próprio palácio. E sei quem está por trás disso. O ar gelou por um instante. Rashad sentiu a armadura que cobria seu peito fraquejar, uma fissura que jamais teria admitido existir. Aquela revelação não era apenas uma ameaça externa, era uma traição enraizada em algo profundo e brutal. Diga-me, ordenou a voz firme, mas o olhar denunciava um homem acossado. Ela engoliu em seco e apontou para o corredor, onde as sombras pareciam ganhar vida própria. Eles esperam o momento certo para agir. São próximos demais, Rashad. Pessoas em quem você confiou. O sheik bilionário deu um passo à frente, seu corpo imponente tomando todo o espaço num gesto que era tanto um escudo quanto uma advertência. A mulher à sua frente era mais do que uma súplica, mais que um pedido de ajuda. Era a chave para um jogo mortal que ultrapassava suas maiores expectativas. E nosso filho? Sua pergunta veio como uma bênção e uma maldição. Está seguro, por enquanto, garantiu ela, a voz firme, apesar da sombra. De medo que não podia esconder. Mas não por muito tempo. Se eles conseguirem o que querem, nada mais importará. Rashad sentiu a pulsação acelerar. Suas veias pareciam incêndios contidos. Naquele instante, o sheik bilionário percebeu que o luxo, as alianças e o poder não seriam suficientes para protegê-lo. A única armadura autêntica seria o que ele construía com aquela mulher. E dali nasceria uma nova batalha, mais sombria e devastadora que qualquer outra. Os passos apressados do mensageiro romperam o silêncio em forma de trovão. O homem entrou, ofegante, trazendo notícias que só amplificavam o caos latente. Meu sheik, acabamos de interceptar uma comunicação. Sua voz tremia.
Há um traidor entre nós. Identidade está velada, mas ele age rapidamente para impedir suas investigações. Rashad fechou os olhos por um breve instante, tentando respirar, recompor o equilíbrio que a notícia destruíra. A sensação de que o inimigo estava entrando no coração do palácio o fazia sentir a solidão mais aguda da vida, a de estar cercado e traído. Que seja caçado, respondeu, a voz de comando cortando o ar como uma lâmina. E que saiba, quem toca em minha família saberá o que é o verdadeiro destino. A mulher ao seu lado ergueu o rosto, os olhos brilhando com uma centelha de determinação que parecia irradiar da própria alma. Rashad, não se deixe consumir pela fúria. Precisamos de estratégia, ela murmurou, a mão deslizando até o rosto dele num gesto que misturava ternura e urgência. Ele a segurou firme, a força do contato abafando. Grito que queria sair. Esta fúria, disse ele baixinho, é o que me mantém vivo. Sem ela, seria apenas um homem perdido em um deserto sem fim. O silêncio voltou a cair, pesado, enquanto além das janelas o deserto dormia sob o manto estrelado. Mas dentro do palácio a tensão crescia, embebendo o ar em promessas de conflitos cruéis e revelações que desafiaram o poder e o amor. Rashad voltou o olhar para ela. A mulher que havia despido suas defesas com um simples lenço bordado e que agora segurava o futuro em suas mãos cansadas. Amanhã, disse com voz firme, não teremos mais espaço para segredos ou mentiras. E quando isso acontecer, fiz uma pausa pesada. Estaremos prontos para enfrentar tudo o que vier. Juntos. Ela sorriu, uma mistura amarga e doce, consciente do preço a pagar. Um estalo na porta quebrou aquele momento. Os olhos do sheik se estreitaram enquanto o som se repelia pelas paredes. Um aviso latente de que as sombras já entravam em sua fortaleza. No limiar, um servo encostado murmurou, quase mulher, quase vento. Meu sheik, alguém esteve aqui. Alguém que não deveria ter vindo. Rashad sentiu o sangue gelar o corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Aquela invasão silenciosa era um presságio de que a linha entre amigo e inimigo se desfazia rápido demais. Ele virou-se, olhando para a mulher, o toque entre as mãos se intensificando como um grito calado. Não confiarei em mais ninguém, afirmou. A promessa implacável, nem mesmo naqueles que dizem-lhe ser próximos. Os olhos dela seguraram os seus, unindo-se naquele pacto de fogo e gelo. E enquanto a noite engolia o palácio, uma última frase ecoou na mente do sheik bilionário, gravada como uma sentença. Nem toda mão estendida vem para salvar. Algumas vêm para cravar a lâmina. O silêncio que se seguiu foi um vazio tão frio que Rashad sentiu seu próprio império ruir entre os dedos. A guerra não era mais contra forças externas, era a luta interna pela alma daquilo que ele mais prezava e que parecia agora estar prestes a ser dilacerado. A primeira luz da manhã tingiu o céu do emirado em tons dourados, banhando o palácio Al-Khoury com a promessa silenciosa de um novo começo. Rashad estava na varanda mais alta, o olhar fixo no horizonte infinito do deserto, onde as dunas se encrespavam como ondas tranquilas sob o sol nascente. Pela primeira vez em muito tempo, seu coração não estava pesado com dúvidas, mas acalentado por um sentimento inesperado, a esperança. A noite passada havia sido um divisor de águas. Cada palavra dita pela mulher que lhe havia aparecido como um enigma vivo, cada gesto silencioso de confiança que compartilhavam, tinham quebrado os muros gelados daquele homem que, por tanto tempo,
foi o sheik bilionário impassível, inacessível a qualquer emoção que não o poder. Agora, Rashad sabia que o verdadeiro poder estava em sua capacidade de amar e proteger aquilo que seu destino traçara para si, uma família que ele jamais sonhara ter. No salão principal, luzes tênues aqueciam as paredes douradas, refletindo nos olhos determinados da mulher que caminhava ao seu lado. Ela deixara para trás os dias de sufoco nas ruas áridas do Emirado. Sob aquele teto imponente, tornou-se rainha de um reino reconstruído por seu valor e dignidade. Rashad sentiu o toque firme da mão dela na sua, um gesto que simbolizava muito mais do que suporte. Era a união da força e da vulnerabilidade, do passado e do futuro. Eles haviam atravessado tempestades invisíveis, facas silenciosas que tentaram rasgar seu vínculo, traições que prometiam ruína. Mas aquele dia era a prova de que o amor verdadeiro era uma fortaleza inquebrável. Nos últimos dias, a ameaça que pairava nas fronteiras do palácio havia sido desvendada pela astúcia dos aliados de Rashad e pela coragem daquela mulher, cuja história cruzara a dele de modo irrevogável. Infiltrados e traidores caíram diante da justiça rápida e certeira daquele líder que não se deixava enganar. O lenço bordado com o símbolo da família, agora guardado com mais segurança do que ouro, era o estandarte de uma linhagem que resistiria, não por medo, mas por amor à verdade que carregavam. Em uma mesa próxima, os documentos antigos, revelando pactos e histórias esquecidas, foram finalmente encontrados, trazendo luz aos mistérios que pesavam sobre a origem daquela luta. Rashad e a mulher, agora parceira e mãe do filho, que selaria para sempre o legado de ambos, decidiram cuidar juntos desse passado, reconstruindo as pontes e jogando fora as correntes da desconfiança. O salão se encheu lentamente com a chegada daquelas que antes duvidaram dele, mas agora reconheciam da grandeza do homem que não só governava com poder, mas que se permitia sentir, transformar e perdoar. A corte, antes silenciosa e temerosa, agora firmava acordos de paz. Reverenciava o filho que cresceria sob o sol do deserto, entre histórias contadas com orgulho e lágrimas de alegria. À noite, Rashad levou a mulher ao jardim privado do palácio, onde as flores desabrochavam em um espetáculo de cores e perfumes tão intensos quanto o que sentia em seu peito. O ar fresco trazia o som distante das estrelas, que pareciam testemunhar um amor que resistira a tudo. Ali, sob o céu amplo que agora parecia uma promessa cumprida, ele a olhou nos olhos e disse, com uma voz carregada de emoção contida: "Nunca imaginei que algo pudesse me transformar assim. Mas você trouxe à tona um sheik que eu não sabia que existia. Um homem capaz de amar de verdade, de proteger não apenas com as armas, mas com o coração." Ela sorriu, um sorriso que iluminava mais que qualquer brilho das pedras preciosas ao redor. "E você me mostrou que até o deserto mais árido pode florescer, Rashad, que mesmo nas noites mais escuras, há luz quando lutamos lado a lado." O silêncio que se seguiu foi cheio de significados. Eles sabiam que as batalhas ainda poderiam vir, que o caminho adiante exigiria força e perseverança. Mas pela primeira vez estavam prontos para enfrentá-lo juntos, não apenas como senhor e súdita, mas como iguais, unidos por um amor que se recusa a morrer. Ao amanhecer, o palácio despertava para um novo tempo. Rashad abraçou seu filho. Nos braços pela primeira vez,
sentindo a emoção que não podia ser contida. A inocência daquele pequeno ser era a resposta para todas as dúvidas que um dia o atormentaram. E então, olhando para a mulher que era agora sua esposa, sua companheira de alma, ele fez uma promessa silenciosa que ecoou no coração do deserto. O que tememos nunca poderá vencer o amor que escolhemos construir. As muralhas douradas que um dia representaram sua prisão, agora eram o palco da liberdade que encontraram, juntos, e assim, no palácio de Rashad al-Khuri, o sheik bilionário que outrora fora um símbolo de gelo e desconfiança, tornou-se o guardião da luz, do perdão e de uma paixão que brilhou, finalmente, na vastidão da aridez, com a força invencível de uma oásis eterno.